À luz da oração, Antologia de preces mediúnicas, Francisco Cândido Xavier. Prefácio. Na bibliografia relacionada à prece, é assaz conhecido o trabalho de Rhys Davids, que recolheu textos do budismo arcaico, a compilação de Zimmermann e de Grassmann para a religião assírio-babilônia, a espécie de breviário de Newman, limitado à prece dos monges da Índia e diversas tentativas de se recolherem às preces cristãs. Como não poderia deixar de acontecer, essa preocupação se fez sentir no espírito de Allan Kardec, que nos ofereceu o legado famoso de suas preces, cujas edições não conhecem limite. Mas esta é a primeira vez que se tenta reunir preces psicografadas, e o que é melhor, devidas à atividade mediúnica deste que é reconhecido como o mais famoso psicógrafo do mundo, Francisco Cândido Xavier. Para quem tenha dúvida quanto ao caráter religioso do Espiritismo, este é também um livro para afastar vacilações, já que a prece é o fenômeno central da vida religiosa. No dizer de Desmond, a prece caracteriza uma religião, uma época religiosa, um homem religioso, de maneira mais eficaz que a mitologia, a legenda, o dogma, a moral ou a teologia. Ora, este livro é um vasto panorama em que os espíritos oram, e sendo o espiritismo a religião dos espíritos, aqui se encontram os elementos mais válidos para caracterizá-lo. Mesmo porque, neste contexto, não se encontram, obviamente, preces litúrgicas, porém alitúrgicas e pessoais, conservando em ritmos sugestivos e vários o diálogo entre o homem e Deus, entre a mente fixada em seu espaço e em seu tempo e as energias cósmicas. Reunimos textos de poetas e escritores famosos, já desencarnados, como Humberto de Campos, Rui e João de Deus, mas igualmente a contribuição de ignoradas entidades tais como Aparecida e Anceto, em expressões desde as mais singelas às mais complexas pelo sentido religioso, de sorte que, lendo estas páginas, nos sentiremos como que suspensos nos fios de um mistério infinito, em meio ao qual as vozes que se erguem identificam-se a si mesmas por seu destino e seu drama, e por toda a parte reconhecemos essa substância central do fato religioso, isto é, a forma pela qual a prece encontra sua expressão na latente confiança em uma intervenção providencial. Um duplo valor, documentário e poético, justifica esta antologia, um itinerário formoso e inesperado entre almas imobilizadas no instante mesmo em que estabelecem seu colóquio com Deus. A prece, escreveu Heiler, é o coração, o ponto central da religião, e não é nos dogmas, nas instituições, nos ritos, nas ideias morais que podemos descobrir a substância da vida religiosa, mas nesse conjunto de reações individuais da alma religiosa em face do cosmos. Sentimento do infinito, do espaço e do tempo, da ordem e da harmonia do cosmos, do reconhecimento ao mesmo tempo pleno de terror e de maravilha do caráter limitado da criatura. A caracterização e análise de tais sensações, de seu valor emocional, da aparição de elementos éticos e normativos, de elementos de devoção e de elementos racionais na consciência religiosa, a definição consequente de relações entre emotividade e racionalidade morais, tais são os elementos que podemos encontrar aqui. A prece abre um circuito emocional entre os dois termos fundamentais da experiência religiosa, Deus e o homem, e, por tal motivo,
julgamos preferível a organização dos capítulos entre Meditações de Emmanuel, contendo valores de movimento, de posição e de orientação da prece. Esse esforço se concretiza com o apêndice em que os espíritos exprimem forças positivas determinadas prestes a se efetivarem, oferecendo elementos para a observação e o estudo constante em regras de comportamento, propondo a concordância entre a intenção e a ação. Foi puramente ocasional que as preces reunidas nesta antologia se distinguam pelo caráter verbal e poético, comentando o poder comunicativo da palavra, de que a prece se serve, já de Nola dizia, concordando com os evangelhos que os logos, verbum, é energia oculta de onde o mundo tira sua harmônica, constituindo, ao mesmo tempo, imploração que persuade e se insinua, injunção indiscutível, pranto aflitivo, exuberância de um grito de alegria e glória. A prece espírita é pessoal, individual, alitúrgica. É evidente que a relação homem-Deus está toda inteira contida na intimidade da alma individual. É uma predisposição, uma inclinação do espírito a solicitar, a glorificar, a se abandonar. É, no dizer de Agostinho, a sede que só encontra alívio na paz da fome divina. Assim sendo, considerar a prece nesse estado de intimidade, tal como a temos aqui, é colocá-la em condição espiritual inexprimível. As experiências contidas neste livro auxiliam, porém, a compreender como é possível passar de uma forma preliminar de prece elaborada à prece pessoal propriamente dita, emocional e mental. A própria necessidade vital de se extravasar, de se manifestar, leva o indivíduo a dar expressão ao seu impulso interior, na tentativa de defini-lo. O apêndice deste livro, no qual abnegadas entidades assinam estudos diversos sobre a prece, leva-nos a concebê-la como uma pura condição espiritual do exercício de atos de pacificação e passividade numa sucessão gradual de aperfeiçoamento e de conquistas interiores. No que concerne aos espíritos que assinam as diferentes páginas, interessa-nos, sobretudo, a compreensão do processo de formação de uma consciência inteiramente livre e marcada pelos caracteres de personalidades altamente religiosas, de sorte que, com contexto, esta obra concerne particularmente a psicologia religiosa, a história de grandes consciências que se sublimaram e passam a exercer decisiva influência no desenvolvimento do movimento espírita, que deve levar de volta o cristianismo à sua verdadeira perspectiva. O estudo de cada uma das preces aqui contidas sobre os recursos de compreensão oferecidos pelo Espiritismo esclarece todos os mecanismos psicológicos nos quais ela tem sua origem, no quadro de experiências nitidamente espirituais, e que promove o impulso à prece como uma manifestação puramente interior. Por outro lado, revela aqui que a prece não pode assumir caráter estático e tradicional se quiser manter seu poder natural de sugestão. Neste sentido, é lícito considerar que a prece dominical, proposta por Jesus, é uma eficácia inicial, determinando no exercício da prece condição de emoção e contato com os níveis superiores da realidade, com a finalidade, entretanto, de que de tal esforço resulte a centelha inicial da prece pessoal e, conforme o próprio Cristo propõe, individual. Enquanto as liturgias oficiais entram em decadência, o Espiritismo esforça-se por um novo caminho,
a motivar a predisposição religiosa natural do espírito humano. Eis o que nos levou a realizar esta antologia, na qual o leitor poderá, através de fácil leitura, estabelecer relação com a carga emotiva de inteligências realmente voltadas para uma religação e dispostas, conforme a passagem de Paulo, o apóstolo, a vivificar a letra pelo Espírito. Eis porque nestas páginas agita-se a labareda, em mais puro estado, da grande religião, do Consolador prometido, elaborada na divina ambição de fazer com que se comunique o eu e o outro, o sujeito e o objeto, o ser humano e o ser cósmico.